Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é um canal em que a gente conversa sobre as atualidades do universo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir todos os nossos vídeos. O tema de hoje é super atual, em que nós vamos falar sobre um entendimento do STJ que redireciona ou não a execução fiscal contra o sócio. Pode rodar a vinheta, João. Pessoal, em vídeos anteriores nós já falávamos com vocês a respeito de possibilidade ou não do redirecionamento de uma execução fiscal contra os sócios de uma empresa. A gente já comentou que a regra é que esse redirecionamento não seja automático e que ele só aconteça quando algumas hipóteses específicas acontecerem. Nesse vídeo específico nós falamos sobre o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que coloca algumas regras muito específicas para que o fisco possa redirecionar a execução fiscal contra aquele sócio. Portanto, nós já temos que deixar claro aqui que a regra é a não inclusão automática do sócio dentro de uma execução fiscal. Exatamente porque nós temos que entender que a pessoa jurídica é diferente da pessoa que exerce a função de sócio, ou aquela pessoa que administra aquela sociedade, que pode inclusive sequer ser sócia. Mas o fato é que o STJ acabou de sedimentar um entendimento no início de dezembro de 2021 a respeito dessas questões relacionadas ao redirecionamento da execução fiscal para o sócio. E aqui é um aspecto muito específico do redirecionamento. Diz respeito àquele sócio que já saiu da sociedade, era sócio no momento do fato gerador, mas que quando aconteceu o fato que gerou a inclusão possível do sócio no polo, já não era mais sócio. Então, voltando para a gente entender melhor, aquele sócio especificamente, quando aconteceu o fato gerador, ele ainda estava na sociedade. A sociedade continuou exercendo a sua função. Um belo dia, de maneira regular, esse sócio se desligou da sociedade e a sociedade continuou exercendo a sua função, a sua atividade, com os sócios remanescentes. Um belo dia, essa empresa passou por algum problema, alguma dificuldade e ela foi encerrada de maneira irregular. Nessa ocasião, o fisco solicitou, determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal. E, inclusive, submeteu aquele sócio que já tinha sido retirado, que também respondesse pela dívida da empresa. A grande questão, então, é exatamente essa. Será que esse sócio que saiu da sociedade de maneira regular, mas que era sócio no momento do fato gerador, ele é responsável por essa dívida tributária ou não? Ou então, será que só os sócios que ocasionaram essa dissolução irregular da sociedade é que deverão responder por essa dívida? E essa grande discussão chegou até o STJ, que, como já dito, agora recentemente em dezembro de 2021, deu uma decisão esclarecendo exatamente como ele, STJ, interpreta essa questão. A primeira sessão, por unanimidade, aprovou a seguinte tese jurídica: Recurso especial 1.377.019 de São Paulo. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em práticas de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Portanto, pessoal, conforme nós conseguimos extrair da ementa da decisão do STJ, a ministra Regina Helena Costa deixou muito claro, juntamente com os seus pares, que no caso do sócio que regularmente saiu da sociedade, não cometendo nenhum ato infracional, nenhuma situação que gerou a dissolução irregular, obviamente ele não tem responsabilidade sobre o débito tributário. Então o que a gente pode concluir a partir de toda essa discussão
que o STJ pacificou, ainda que só na sua primeira sessão. O sócio que regularmente saiu da sociedade, mesmo que o fato gerador tenha ocorrido à época que ele era sócio, esse sócio não é, na verdade, esse ex-sócio, ele não é responsável por essa dívida tributária. Então, se aconteceu com você, empresário, ou se você tem algum cliente nessa situação, saiba que você pode pedir a exclusão desse sócio do polo passivo com base no entendimento do STJ. Era esse o vídeo de hoje, agradeço a atenção e nos aguarde nos próximos vídeos.